Então, a minha família, ela basicamente é de quatro irmãos, o lado paterno, né, do meu pai. Da minha mãe, não. Minha mãe vieram da Bessarabia direto para o Brasil, para São Paulo. Mas o meu pai, eles são da Ucrânia, de Chargorod, e chegaram nas colônias lá de quatro irmãos logo no comecinho, né? Olha, eu só sei que é o seguinte, quando eu tive há uns anos atrás, eu tive em quatro irmãos, fui lá no cemitério judaico e descobri o túmulo do meu bisavô lá. Ele chama Davi Feigenbaum. E ao limpar lá o túmulo dele, eu encontrei o nome do meu tataravô, o pai do meu bisavô. Ele chamava Aron Meir Feigenbaum e eles saíram de uma cidade chamada Chargorod, que fica na região da Podólia, na Ucrânia, fica mais ou menos a uns 50 quilômetros do rio Dniester, na fronteira com a Bessarabia, né? Porque em 1923 ou 24, o meu bisavô morreu, mataram ele lá, em quatro irmãos. Teve uma invasão de soldados lá na colônia de quatro irmãos, tá? Que era do pessoal da coluna Prestes, né? E eles assaltavam os colonos e pegaram o meu bisavô e mataram ele, degolaram, né? E eu descobri o boletim da investigação policial que foi feito na época sobre esse assassinato do meu bisavô. E lá eles descrevem quem são os vizinhos, que foram inclusive testemunhas depois na polícia, e as circunstâncias da morte dele, né? Não, eu descobri isso aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem o Arquivo Histórico Judaico, que atualmente hoje em dia pertence ao Museu Judaico aqui de São Paulo. Mas isso aí já faz quase 40 anos atrás que tinha o arquivo e eu tinha a papelada, tinham arquivos da ICA, aqui em São Paulo. E eu estava fuçando lá a papelada e achei essa investigação policial, o original. Aí eu li lá e está da descrição do ocorrido, né? Historicamente, na verdade, ninguém sabia disso. O pessoal achava que eram bandidos locais, maragatos e chimangos, que havia. Foi na época do governo do Arthur Bernardes. E nessa época do Arthur Bernardes havia muita bagunça no Rio Grande do Sul. Muitas disputas e milícias locais e mas é nessa época também que forma o Luiz Carlos Prestes, sai de Santo Ângelo com a coluna Prestes e vai na direção das colônias de Quatro Irmãos. E entra uma coluna liderada por um sujeito chamado Favorino Pinto, que é isso, o nome dele consta da investigação policial. Esse Favorino Pinto era um dos, digamos, lugares tenentes do Luiz Carlos Prestes. Mas esse Favorino Pinto era um bandido, era um maragato, que ele vivia metido em confusão. E ele entra na colônia e começa a roubar os colonos, levar dinheiro, qualquer coisa, galinha, assaltavam, né? E, posteriormente, quando a coluna Prestes acaba e ela penetra na Bolívia, eles saem do Brasil depois de muitos meses de rodar pelo Brasil, eles entram na Bolívia e lá acaba. Mas quando eles chegam na Bolívia, o Luiz Carlos Prestes faz uma espécie de julgamento público e condena esse Favorino Pinto, dizendo que ele era um assaltante, que era bandido e tal, e coisa, e confisca todos os bens que esse Favorino tinha juntado ao longo da coluna Prestes, né? E isso aí depois nós conseguimos comparar com alguma historiografia que existe a respeito da coluna Prestes e é comprovado mesmo, né? Só que o pessoal normalmente não procura não ligar muito a coluna Prestes a esse evento, né? Sei lá, naquela época o Prestes nem era comunista, né? Mas depois ele vira comunista e tal. Então a historiografia em geral ela não procura muito criticar o Prestes, né? Não foi ele que invadiu, mas era o pessoal dele que invadiu a colônia
e acabou matando o meu bisavô lá. Eu acredito exatamente isso, que esse pessoal da coluna Prestes, eles tinham um fardamento deles lá, tá? Que para um estrangeiro, para um cara que veio da Ucrânia, seria muito fácil ele não saber se aquilo é soldado do exército regular ou se é o que é, né? E eles entram lá a cavalo e gritando e dando tiro para o ar, o pessoal deve ter vindo à mente deles o que se passava lá na Ucrânia, na Rússia, né? Mas o fato é que outras colônias, não somente de judeus, outras colônias ao longo do caminho da coluna Pérsia sofreram o mesmo tipo de invasão, de depredação, de roubo, né? Não era. Só que no caso de Quatro Irmãos, pegaram o meu bisavô de Cristo, né? Ele não devia saber falar português, e se assustou com que os caras gritavam com ele e degolaram. E esse Favorino Pinto, que é o cara que teria matado ele, como ele era maragato, ele sabia degolar. Os maragatos degolavam as pessoas. E ele foi degolado. Nessa época aí, o pessoal fica muito apavorado e boa parte vai embora, né? Eu não esperava encontrar o túmulo dele, né? Mas eu acabei encontrando. Tinha outros parentes não tão próximos lá também enterrados. E eu fiquei muito emocionado de ver. Aí eu consegui descobrir outros elos da história, né? Quer dizer, o nome do meu tataravô, o nome da cidade de onde eles saíram. Muitos anos depois eu viajei para a Ucrânia e fui para Chargorod, fui para essa cidade para ver como é que era, tal. Não tem mais judeus lá, nada, né? É uma cidade pequena, né? É um shtetl, né?